Então, vamos começar a palestra, que é formar o caráter nas virtudes, né? Então, eu começo com o primeiro ponto de aquele livro Caminho, que diz o seguinte, acho que todos nós já ouvimos esse ponto, né? Que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. E incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Esse pode ser o resumo da vida de um cristão. Na verdade, que a tua vida não seja uma vida estéril. Então, que a nossa vida, tudo bem, nós estamos aí com 65, 69, já estamos, como o Fernando disse, temos menos tempo de vida do que nós já vivemos. Mas que a nossa vida não seja uma vida estéril, né? Que quando ele morrer, não seja falar, bom, o que fez esse daí? Que sejamos úteis, deixar rastro, né? Iluminar a vida dos outros com a nossa fé e com o nosso amor. Depois apagar com a nossa vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. Mas eu pensava que muitas vezes nós podemos estar dentro disso, né? Quer dizer, podemos deixar rastro de ódio, né? Coisas ruins da vida, família, os amigos e tal. Agora, o que nós temos que fazer é incendiar todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que a gente leva no coração. E para isso nós precisamos formar-se nas virtudes. Senão a gente não consegue ser um bom cristão, um bom marido, um bom pai de família, um bom homem. Então, maturidade. São Tomás também dizia, também vou começar falando de São Tomás, que a vida é longa quando ela é plena. E essa plenitude não se mede pelo tempo. Não se mede pelo tempo que nós vivemos, mas pelas obras que nós fazemos. Então, como é que podemos fazer obras boas se a gente não é um homem virtuoso, não é um pai, não é um marido virtuoso? E continua São Tomás, vive-se uma vida plena quando está repleta de virtudes e de frutos. Então, nós temos que deixar frutos, né? E temos que buscar as virtudes. Então, ele dizia, vive-se muito, ainda que o corpo morra jovem. Como Santa Teresinha morreu 20 e poucos anos, 24 anos, acho que foi isso. Então, tudo bem, nós queremos viver 100 anos, 90 e poucos, sei lá. Eu acho que a gente fica fazendo a conta aí que falta 30 anos, sei lá. Mas a São Tomás dizia que a vida nossa, essa plenitude, não depende de quanto tempo nós vamos viver. Porque a gente pensa assim, quando a gente vai passando o tempo, a gente não vê o ano passar, não vê o dia, não vê o mês, não vê o ano, e a vida acaba, e a gente acaba não fazendo nada. Fazendo pouca coisa, quer dizer, né? Pouca coisa para deixar um legado, né? Então, amadurecer como pessoa humana é aprender a viver de acordo com os ideais. Mas que ideais são esses que eu tenho? Ideais altos, né? Não se trata simplesmente de conhecer um preceito, preceitos, leis, né? Os mandamentos, eu sei, já conheço os sacramentos da igreja. Não se trata simplesmente disso. Ou adquirir uma visão cada vez mais afinada das repercussões dos nossos atos. Quer dizer, nós temos que viver, né? Não só conhecer, não só saber quais são as leis, né, que regem o católico. Então, a maturidade cristã implica em tomar as rédeas da nossa vida. Então, qual a rédea que eu quero dar para
para a minha vida. E perguntar-nos de verdade diante de Deus, todos os dias, né? Todos os dias perguntar diante de Deus, o que nos falta ainda para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais virtuosa? Assim como o jovem rico do Evangelho, né? Aquele jovem rico que pergunta para Jesus, o que me falta ainda, Jesus? O que me falta ainda se eu faço tudo já? Podemos perguntar assim, né? O que não falta para mim mais? Eu já vou na missa, eu rezo o terço, eu vou no retiro, eu confesso, estou bem. Mas, então Jesus diz uma só coisa que te falta, falava para o jovem rico. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Quer dizer, não temos que vender nosso apartamento, nossa casa, não se trata disso, mas vender as coisas que temos dentro do nosso coração, as coisas que são ruins, os pecados, os defeitos. Por isso que virtudes é o contrário de defeitos. Então, se eu vou eliminando os defeitos ou vou adquirindo virtudes. Tanto faz. Se eu vou eliminando defeitos, automaticamente eu estou melhorando. E adquirindo virtude, eu também estou eliminando defeitos, né? Então, a vida que Deus nos chama não consiste somente em fazer as coisas boas, mas em ser bons. O que consiste a vida que Deus nos chama? A ser pessoas virtuosas, pessoas com virtudes humanas. E como dizia o São José Maria Escrivá, não basta ser bonzinhos, não basta ser bonzinhos, temos que ser retos, pessoas boas, pessoas pessoas com virtudes, né? Virtudes humanas. Estimula-nos a sair do comodismo, né? Do cômodo refúgio de quem é um cumpridor da lei, que é apenas um cumpridor da lei. Eu faço as normas, eu vou na missa, eu já sou um bom cristão, eu já cumpro, né, com o meu dever. Não basta simplesmente isso, né? Então, se trata de ser pessoas melhores e seguir Jesus, quer dizer, e mesmo com os nossos erros, continuar seguindo Jesus. Mesmo com, às vezes, os desânimos, a gente fica meio chateado, com os problemas que aparecem, com os problemas que nós temos, com as tristezas que nós temos. Conversando com os amigos aí outros dias, vem a tristeza, vem os abatimentos, mas não largar, não deixar isso tomar conta de nós. Então, amadurecer é aprender a viver de acordo com ideais altos. E quais os ideais que um cristão precisa ter, né? O ideal é Cristo. Esse é o ideal máximo para um cristão. Então, não voes, também dizia um ponto de caminho, São José Maria falava o seguinte, não voes como ave de capoeira quando pode subir como as águias. E nós temos alma. Outro dia eu dizia para alguém, falava, a diferença nossa, de um homem, com um animal, é que nós temos alma. Nós temos sentimentos, pensamos, temos vontade, temos tristeza, alegrias. Esse é uma alma. Isso é quem tem alma. Quem não tem alma não tem instintos. Então, decidir-se a ser bons supõe identificar-se com Cristo. Ser outros Cristos, né? Mas não é fácil fazer tudo isso. Sabendo descobrir as razões de estilo de vida que Jesus, que ele nos propõe, né? O que eles nos propõem? Muitas vezes nós nem sabemos. Nós nem sabemos o que Deus nos propõe. Então, nós temos que estar abertos a isso, né? Se quisermos crescer como pessoas, quisermos ser pessoas melhores, temos que saber o que Deus está nos propondo.
Implica, portanto, conhecer o sentido das normas morais, conhecer o sentido das normas morais que nos ensinam, né? Que a gente vai aprendendo no retiro, falando com sacerdotes, e que bem devemos aspirar. Qual bem? Quais bens que devemos aspirar, né? Como devemos viver para alcançar uma existência plena, essa plenitude? Como é que devemos viver? Às vezes podemos pensar, bom, mas eu já estou meio rodado, estou meio velho já estou passado. Não, é tempo sempre de recomeçar. Sempre é tempo de a gente recomeçar. E isso se consegue incorporando as virtudes cristãs ao nosso modo de ser. Nós temos, né, o nosso modo de ser, que depois de 60 e poucos anos não é fácil mudar. Mas isso quer dizer, isso é virtude, quer dizer, isso é lutar para mudar os nossos defeitos, né? O nosso modo de ser, quando é um modo de ser ruim, quando nós temos nossos defeitos, então eu tenho que lutar por eliminar aquele defeito e adquirir aquela virtude. E os pilares, quais são esses pilares, então, do caráter, desse caráter de um verdadeiro cristão? A formação da consciência requer um fortalecimento do caráter. Se eu quero formar minha consciência e ela estar tímpida, eu tenho que ir fortalecendo esse caráter que eu tenho, que se apoia sobre as virtudes como os pilares. Então, os pilares desse caráter que eu devo ser esses pilares são as virtudes, né? Então, capacitam-nos a sair de nós mesmos, a sair do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e dirigir o foco dos nossos interesses para fora de nós, para Deus e para as outras, para as pessoas que estão ao nosso lado. Então, cada vez que eu faço isso, eu sou uma pessoa, eu luto por ser uma pessoa mais humilde. Então, a pessoa virtuosa está centrada, procura estar centrada, possui medida em tudo, procura ser reta, procura ser íntegra, porque a gente nunca consegue ser reto totalmente. Nunca nós vamos ser íntegro totalmente, mas eu lutar por ser, né? Por ser reto e por ser íntegro. Então, em troca, quem carece de virtudes dificilmente será capaz de empreender grandes projetos. Pessoa que não tem virtudes humanas, quer dizer, não é que não tem, mas quanto mais defeitos nós temos, dificilmente a gente consegue empreender projetos de Deus, projetos sobrenaturais. Ou realizar grandes ideais. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, por mais vontade que a gente tenha, a gente não consegue quando não se identifica com Cristo. Então, sua vida será feita a nossa vida, se formos assim, será feita de improvisações, uma vida de oscilações, de modo que não será confiável nem sequer para si mesmo, para nós mesmos, né? Então, cultivar as virtudes expande a nossa liberdade, né? Então, quanto mais eu procuro viver as virtudes, mais eu sou uma pessoa livre. Porque eu luto por as virtudes, tem que ser da própria... Podemos ser porque eu sou mandado a fazer isso, fazer aquilo. Não, eu tenho que querer fazer isso. Isso depende da nossa liberdade. E só é virtude quando nós somos livres para fazer as coisas. Né? A virtude não tem nada a ver com acostumar-se. Eu já acostumei a fazer. Não, a virtude sempre custa. Ou uma rotina. Eu sou um cara já organizado, então, apesar que eu tenho a virtude da ordem,
Mas quando você é desorganizado e consegue ser um cara organizado, você luta por ser mais organizado, por viver a virtude da ordem. Então, repetir a resolução, por exemplo, de estudar. Eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Então, quando você faz isso e luta por fazer, e luta por ler um livro, mesmo que não leia no dia seguinte, então você vai adquirindo, você vai lutando por ser uma pessoa mais culta, né? Mais ler de se conhecer um pouco mais. Então sempre é possível a gente conhecer mais, sempre é possível melhorar. Por mais que a gente pense que não, para mim acho que não é difícil, do meu jeito, da minha família, sempre é possível a gente ser pessoas melhores. Então, renovar o nosso espírito, né? Então, começa o ano aí, o fundador do São José Maria falava, ano novo, vida nova. Ano novo é luta nova. Começa tudo, só muda o calendário, tudo é igual, né? O dia de 31 de dezembro, depois que, apesar que hoje está soltando menos fogos, a gente vê, acabou, passou, 1º de janeiro, tudo é igual. Então, ano novo é luta nova, né? E as virtudes humanas e sobrenaturais, as virtudes humanas são a base das sobrenaturais. Se nós não temos virtudes humanas, é muito difícil a gente ter fé, esperança e caridade, que são as virtudes sobrenaturais. É difícil ter uma fé, esperança e caridade e amor se eu não sou injusto. Caridade, por exemplo. É difícil eu ser um cara que coloque amor nas coisas se eu sou um cara injusto, se eu não pago o direito ao empregado, se eu não pago injustamente, se eu sou um cara que não liga para os outros. É difícil eu ter a fé, a caridade, vamos dizer. É difícil, né? É difícil, então, você manter essas 3 virtudes teologais, que são fundamentais para ser um bom cristão, se a gente não luta pelas virtudes humanas. Então, a graça que das virtudes sobrenaturais muda o modo de julgarmos os diversos acontecimentos e dá-nos critérios novos para atuar, né? A graça que nós vamos adquirindo através da fé, da esperança e da caridade, são as graças, através dos sacramentos, vai nos dando os critérios para a gente lutar. Vai nos dando, é uma bússola, né? Mas se a gente não tem essa vontade de querer ser pessoas melhores, humanamente falando, é difícil Cristo se apoiar dentro de nós. É difícil Cristo entrar dentro do nosso coração. Então, alcança-se a maturidade moral e afetiva com o sentido cristão que leva a apreciar com facilidade o que é nobre, o que é verdadeiro, justo e belo. E ajuda a gente, essas virtudes ajudam a gente a repelir o pecado. Então, a repelir, a eliminar os defeitos. Né? Então, é repelir o pecado que ofende a dignidade de um filho de Deus. Os pecados, as coisas más que nós fazemos, ofende a nossa dignidade de um ser humano. E quanto mais eu luto por parecer com Deus, mais digno eu sou. Mais digno de ser humano. E são através das virtudes humanas que a gente consegue a lutar para adquirir mais graça. E quanto mais graça, mais eu cresço em virtudes, eu sou melhor, mesmo parecendo que a gente não evolui, não melhora. Esse caminho leva a formar, como dizia São José Maria, uma alma de critério. E é isso que nós precisamos ser, né? Será que nós somos almas de critérios? E uma pessoa que luta, mesmo que ela morra não conseguindo aquela virtude,
Acho que mais ou menos Deus vai perguntar: você lutou? Sim. Então é isso que basta. Mesmo que não consigamos. A gente não vai conseguir ser, né, santo aqui na Terra. Só depois, talvez, se Deus quiser, que a gente estiver no céu. Mas almas de critério, né? E como é que nós vamos ser alma de critério se nós não sabemos quais são as virtudes humanas? Se nós nem sabemos quais são as virtudes sobrenaturais? Então, características desse critério é a maturidade, né? Então, cada vez que eu amadureço, eu vou tendo mais critério, eu vou amadurecendo a minha alma e o meu coração e minha mente, vou aprendendo mais, firmeza das convicções, nós vamos ter mais firmeza nas coisas que nós fazemos, conhecimento suficiente da doutrina, a gente vai conhecendo a doutrina, né? A gente vai num retiro, a gente vai, não, a gente vê que às vezes falta muita coisa para nós. Mesmo que tenhamos muito tempo né, de busca de conhecimento da doutrina e tal, a gente vai, às vezes, vai vivendo como se Deus não existisse, porque os problemas atrapalham a gente, né? A delicadeza de espírito, né? Como falta sermos mais delicados, né? Pessoas com mais delicadeza de espírito, né? A educação da vontade também, eu tenho que educar a minha vontade. Se eu quero ser uma pessoa mais virtuosa, eu tenho que educar a vontade, a querer fazer as coisas, porque a gente não nasce, né? A gente tem a preguiça, faz parte dos 7 pecados capitais. A tendência é a gente ficar sempre encostado, né? Na horizontal, é natural, natureza humana. Mas quando você luta contra a natureza humana, esses defeitos, vamos dizer assim, você vai adquirindo mais virtudes, né? Então, uma maturidade que nos ajuda a tomar decisões com liberdade interior. Pessoas livres, pessoas que são livres interiormente e que vai adquirindo essa maturidade espiritual também. E a gente vai tomando as decisões e a gente vai dormindo mais tranquilo. A gente vai tendo a responsabilidade também de quem sabe prestar conta delas, né? Prestar conta aos nossos atos. Ter convicções também fortes e seguras, baseadas no conhecimento profundo da doutrina. Não podemos ficar uma casca de ovo, né? Pisando em casca de ovo. Quer dizer, temos que ter conhecimento da doutrina, através de aula, através da palestra, através de retiro, através de leituras. Se a gente não faz isso como a reflexão, a oração, especialmente a leitura, o exemplo também dos outros, né, das pessoas que a gente conhece, então a gente vai vendo que essa delicadeza de espírito se traduz em afabilidade, né? A gente vai sendo pessoas que as pessoas gostem de nós. Uma alma de critério sabe perguntar-se nas diversas circunstâncias o que Deus, uma alma de critério pergunta o que Deus quer de mim agora, o que Deus quer de mim esse ano, né? Agora que começa. Então hoje, né? Não deixar para o segundo semestre, para o segundo trimestre, tem que ser agora, né? Então eu tenho que pensar já minha agenda espiritual desse ano, né? Nós falamos minha agenda aí dos nossos compromissos, mas será que Deus está na nossa agenda? Se não tiver, praticamente, quer dizer, a gente vai deixando Deus de lado, porque dá trabalho. Dá trabalho ser pessoas virtuosas. Dá um trabalho do cão. Então, para ser um bom cristão, a gente vai entrar muito contra a corrente, né? Muita gente vai dizer que nós estamos perdendo tempo.
Mas assim foram os cristãos, os primeiros apóstolos, São Paulo, todos eles, todos os santos, foram contra a corrente. E se a gente quer adquirir virtudes, a gente vai deparar com isso. Pode ficar tranquilo que nós não vamos ser os únicos. E quais são essas virtudes, né? As virtudes humanas, né? Virtudes cardeais. Já falamos várias vezes aqui, mas é bom repetir sempre. A prudência, são virtudes humanas, né? As virtudes cardeais que norteiam a nossa vida. Eu sou um cara prudente, justo, fortaleza, né? Forte. Eu sou um moleza, um molengão. Tudo eu deixo me vencer, né? E temperança, né? Ou eu saio em toda festa bêbado, ou saio com 2 quilos de feijoada, depois eu tenho que ficar dormindo a tarde inteira. Então, essas virtudes que norteiam a nossa vida. E se a gente não luta por ter uma prudência nas nossas decisões, justiça, fortaleza e temperança, é difícil entrar e você adquirir as outras virtudes. O que também podemos dizer da magnanimidade? Magnânimos. O que é magnanimidade? É pessoa de ânimo grande. E só tem ânimo grande quem tem Deus. Alma ampla, onde cabem muitos, né? Uma pessoa que tem Deus, cabe muita gente no coração. Então, nós precisamos ser... Agora, como seria assim? Se nós não lutamos por ler, por estudar, por refletir, por participar de falar com o sacerdote, né? A gente não cresce como alma. A gente não fica uma alma grande. A laboriosidade, né? Também que é o trabalho bem feito, né? Aproveitar o tempo passa rápido. O tempo voa, né? Escapa pelas mãos. A humildade, né? Quer dizer, lutar contra o orgulho. Quer dizer, ou eu luto contra o orgulho, ou procuro... Como é que eu vou adquirir a humildade? Lutando contra ser menos orgulhoso, menos soberbo, menos egoísta, menos vaidoso. Como faz isso? É lutar todo dia. Depois perdoar, né? Saber perdoar os outros. Isso é muito difícil. A gente perdoar e às vezes a gente guarda isso no coração e depois morre, e depois a pessoa fala, pô, podia ter falado com ciclano, fulano, né? Então, o perdão, só perdoa mesmo quem tem Cristo no coração, acaba sabendo perdoar. E ser perdoado também, né? Não só pedir perdão, mas tem que aceitar o perdão do outro também. Fidelidade a Deus e fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é ser fiel a Deus. Mas se eu não... Como é que eu vou ser fiel a Deus se eu não luto por ser fiel à esposa, fiel aos amigos, né? Alegria também, né? Como é difícil, às vezes, a gente tá... Quantas vezes nós carregamos a tristeza entre nós, né? E lutar por ser mais alegre, né? Ir no psiquiatra, mal remédio, porque nós temos que... Isso acontece conosco. Não é só com os outros, né? Pega a gente desprevenido. Então, uma pessoa sempre azeda, né? Tudo bem, eu posso estar meio triste, mas às vezes eu posso estar alegre, mas azedo demais, ríspido com todo mundo. Então, ninguém gosta de pessoas assim. Como é que eu posso dar bom exemplo se eu sou azedo toda hora com a esposa, com os filhos? Uma pessoa sincera, né? Sabe falar a verdade, não fica contando um monte de mentirinhas. Como é que pode ser um cara vai na missa e depois começa a mentir para os outros? Não combina, né? A unidade de vida não dá. Depois, confiar em Deus e viver para os outros. Uma pessoa que confia em Deus, ele vive para os outros. Mas aí eu não consigo. Mas vamos lutar por isso, tudo isso, né? Tudo isso não dá para fazer, lógico. Eu estou falando, seria um santo se fizesse tudo isso, mas lutar por tudo isso, isso é que Deus conta, que Deus nos pede. A empatia, serão pessoas empáticas, né? Que as pessoas... Oh, puta, esse cara
no elevador, né? Você está na academia, sempre vai fulano, ciclano. Mas será que eu sou uma pessoa empática para os outros gostam de mim? Então, generosidade também, né? Pessoas generosas. Então, tudo isso faz parte das virtudes humanas. E se nós não temos, nós não lutamos por tê-las, como vai suportar em cima disso a fé, esperança e caridade? É quase impossível. É o alicerce das virtudes sobrenaturais são as virtudes humanas. Depois de não sei quantos anos que eu assisti a um recolhimento, o padre Joselino falou, eu falei, puta, eu captei essa mensagem. A mensagem é fundamental. Se nós não temos virtudes humanas, não cabem não ficam as sobrenaturais, é uma mentira, uma falácia. Então, nós temos que lutar por ser pessoas humanas. E o humano e o divino estão juntos, né? Não dá para separar. Eu só vejo o lado sobrenatural. Você não é uma pessoa humana. A pessoa humana é que tem alma, que tem corpo, que tem que ir no médico, tem que se cuidar, tem tudo isso. E em cima dessas virtudes, e a virtude da religião também é uma virtude, né? Lutar por ser pessoas religiosas. Mas dá trabalho. Dá. Tudo dá trabalho. Tudo que eu falei aqui dá trabalho. É melhor ficar dormindo. Mas aí a gente não vai deixar, né? Como aquele ponto de caminho, não vai deixar rastro. Não vai ser uma pessoa, né? Uma pessoa que deixa um legado. E eu acho que é isso que nós temos que lutar, né? Por ser pessoas, deixar um legado para os amigos, para a família, principalmente para a família. É o que nós vivemos no dia a dia. E no trabalho também, né? Nas pessoas que a gente conhece e os amigos. Eu acho que isso é ser um cristão, uma pessoa que luta por ser cada dia mais parecido com Cristo. Certo?